Beleza, gente. Parte 2. Sistema natural de Linneu. Pois é, Linneu, né? Em 1735, o cientista sueco Carl von Linné, ou Linneu para os mais íntimos, propôs um sistema de classificação, que ficou conhecido como sistema natural. Ele era bastante religioso e ele acreditava que os seres vivos eram uma criação divina e então não mudavam ao longo do tempo, ou seja, eles eram criados na sua forma definitiva. Então a gente vai ver que os primeiros cientistas eles tinham essa base religiosa muito forte. Linneu, ele era fixista. O que é fixismo? Fixismo é uma doutrina ou uma teoria de filosofia em que as espécies foram criadas do jeito que elas são. E assim elas permanecem assim, sem jamais ocorrer mudanças. Então, se uma borboleta era marrom com branco, ela foi criada assim e ela continua assim. Se ela é amarela e marrom, continua da mesma forma. Laranja e marrom, da mesma forma. Isso é fixismo. Linneu era fixista, ele era botânico, ele era zoólogo, ele era médico. Então, vocês podem ver que ele estudava muita coisa. Bom, esse transformismo ou evolucionismo, que é contrário ao fixismo, já tem a ideia de que as espécies poderiam se modificar ao longo do tempo. Isso seria evolução, né? Como a gente já discutiu na primeira parte do vídeo. Tanto a ponto de se transformar em outras espécies. Então, inicialmente poderia ter uma borboleta amarela com marrom, e com o passar do tempo, algumas modificações fizeram ela ficar marrom com branca e marrom com laranja. Beleza? Bom, antes de tudo, não quer dizer que todo mundo que acredita em criação é fixista, tá? Existem pessoas que acreditam no criacionismo e são evolucionistas também. Só para deixar claro aqui. Bom, Linneu, o pai da taxonomia. Linneu ele foi responsável pelo sistema de nomenclatura e de classificação utilizados até hoje para organizar os seres vivos. O que é taxonomia? Taxonomia vai definir os grupos de organismos biológicos com base em algumas características comuns. E aí ele dá os nomes a esses grupos. Isso é taxonomia, uma forma de organizar, certo? Por isso ele foi considerado o pai, porque ele foi o primeiro a fazer essa organização. Então, Linneu, aqui está ele aqui, né? Eu amo taxonomia. Foi bem assim, né? Mas enfim. Linneu trouxe essas classificações, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. São formas de organização e a gente vai ver logo sobre isso. Vamos falar sobre essas categorias, então, de classificação que Linneu propôs. Linneu agrupou os seres vivos em categorias, de acordo com características semelhantes. Isso eu já disse. As semelhanças partem das mais gerais até mais específicas. Então, um reino, por exemplo, que é uma característica geral, né, ele tem uma característica comum de vários seres vivos. E a espécie é uma característica mais específica. Só para vocês terem ideia, por exemplo, o reino animal, ou o reino animalia. Nós temos estrela do mar, a cobra, tem cavalo, tigre, o cachorro, o urso, o homem, o peixe, tartaruga, etc. É um reino animal. Quando a gente passa para filo, já diminui a quantidade de características, porque eles são do filo Chordata. Eles têm relações dentro de um filo, que é a notocorda, por exemplo. Subfilo, vertebrata, ó, coluna vertebral. Alguns seres vivos, como a estrela do mar, já era, né? Aí vem mamália, ou seja, os mamíferos, que é a classe. Então a classe já diminuiu bastante, né? Não entra mais cobra, porque cobra não é mamífero. Carnívoro, opa, já diminuiu de novo. Diminuiu, porque eu não tenho mais, por exemplo, qual animal que está faltando aqui? O cavalo, que não é carnívoro. Canídeo é a família dos cães, e aí só fica o lobo, né? O urso cai fora. O gênero Canis já larga de mão de uma espécie de lobo, né? Já entra os canídeos, e por fim o cachorro aqui, Canis familiares. Então, só para vocês terem ideia como a gente vai afunilando essa história. Bom, essas categorias têm um macete para você lembrar. Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Rato é o reino. Frito, filo. Classe, com.
orégano, ordem, fica, família, gênero, espécie. Ou você pode simplesmente falar assim, reficlofages, que é um outro jeito de lembrar, tá? Re de reino, F de filo, FI, né, de filo, C de classe, CL de classe, O de ordem, reficlo, já ia esquecer, Fa de família, G de gênero e ES de espécie, reficlofages. É um outro jeito de lembrar, tá bom? Bom, para Linneu existem essas 7 categorias, todas baseadas em mais gerais até específica. Então, reino, maior, espécie, menor. Agora nós vamos falar de nome popular. Qual que é o problema do nome popular? Muitos seres vivos eles são batizados, eles recebem o nome pela população, né? E os índios dão nome, né? Os europeus deram nome para algumas coisas. E esses nomes populares são os nomes que são dados por pessoas. Esses nomes podem ser usados para o mesmo organismo ou até mesmo um conjunto amplo. Ou seja, pode acontecer de uma coisa ser conhecida com outros nomes no país. Por exemplo, a mandioca, que é conhecida como macaxeira, mas também é conhecida como aipim. E aí, o que acontece? Às vezes, esse nome pode ser um nome totalmente diferente para uma outra região. Por isso, cuidado. Algumas regiões, o nome de mandioca é usado para mandioca brava, que é uma raiz tóxica, que pode ser consumida se for bem cozida. Então, você chega no Nordeste e fala assim, vamos preparar aí uma mandioca agora para o churrasco. Fala, como assim? Você quer mandioca brava fazer agora? Mandioca brava precisa cozinhar por dias para tirar o veneno dela. Então, cuidado, vamos chamar você de louco. Vamos lá. Qual que é a importância, então, do nome científico? O nome científico ele vai facilitar a identificação de seres vivos. Porque neles tem a divisão em grupos, espécies, e aí é possível identificar se são do mesmo grupo ou não, e assim chegar a uma espécie diferente. Utilizamos, então, o sistema de nomenclatura, o sistema de nome, que foi criado por Linneu, o qual cada espécie apresenta um nome científico. Beleza? Então, olha Linneu de novo aí. Falei que ele era o papai. Bom, nós vamos conhecer esse sistema na parte 3 do nosso vídeo, por isso não saia daí. Se estiver cansadinho, toma uma água, respira e a gente vê na próxima parte. Até lá!